vamos dar continuidade ao livro de Atos, graças ao nosso Senhor. Nós vimos muitas viagens de Paulo até o momento, e diante disso agora ele está retornando a Jerusalém. Como nós vimos, ele foi alertado sobre justamente aflições que ele passaria, dificuldades. Ele foi alertado por Ágapo, aquele mesmo que falou sobre a fome que haveria em Jerusalém, que ele passaria ali por muito sofrimento em Jerusalém. E assim, os irmãos, eles ficaram preocupados com essa situação e exortaram Paulo para ele não ir até Jerusalém. Mas Paulo, ele, como é dito no capítulo 20, ele se sentia impelido pelo Espírito a ir a Jerusalém. Então, ele permanece no propósito que ele já estava firmado ali no seu consciente. Lá no verso 20, capítulo 20, verso 24, nós vemos justamente essa questão de que ele estava pronto para sofrer e completar a obra de Cristo, mesmo que isso causasse a morte dele. E esse verso 24 do capítulo 20 é muito bonito. Então, com essa consciência de enfrentar até mesmo a morte para completar a obra da qual o Senhor Jesus Cristo tinha revelado a ele, ele segue até Jerusalém. Apesar de muitos já profetizarem esse sofrimento que aconteceria na vida dele. Então nós vemos essa perseverança, e isso é motivo justamente para nós nos inspirarmos, porque nós precisamos ser convictos do trabalho que nós precisamos realizar para o nosso Senhor. Então, como foi comentado no estudo anterior, cada um de nós temos uma personalidade. Muitas vezes nós se identificamos com alguns servos de Deus, alguns com Pedro, outros como Paulo, outros como talvez Jeremias. E diante disso, nós vemos características nesses servos de Deus que também nos impulsionam. E uma característica que nós vemos no apóstolo Paulo é essa convicção. Isso deve nos impulsionar a sempre realizar a obra do Senhor, apesar das dificuldades que se fazem presentes no nosso dia a dia. Então, diante de tudo isso, agora nós vamos iniciar o capítulo 21, versos de 16 até 26. Então, Atos 21, versos de 17 até 26. Marvin, tu pode fazer a leitura para a gente, por favor? Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Versículo 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. 22. O que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. 26. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado.
Diante de um contexto onde nós vemos inúmeras igrejas da qual Paulo passou, existia a igreja de Jerusalém e ela tinha em sua grande parte pessoas que eram judias e muitas vezes pessoas que eram gentios já convertidos ao judaísmo e assim aceitaram a Cristo, mas ainda assim tinham como costume ainda o seguir da lei. Muitos continuavam observando as práticas da lei não como meio de salvação, isso é muito importante. A lei, para esses que se converteram a Cristo, não deveria ser vista como um meio para alcançar a salvação ou para a santificação. Nós mais à frente vamos comentar para entender um pouco mais sobre isso, mas a observância da lei se tornou algo mais cultural agora, uma vez que ela não traz eficácia para a salvação e para a santificação. Então ela se torna algo plenamente cultural. Então, assim como nós temos hábitos, por exemplo, os brasileiros têm muito costume de tomar banho. Se nós formos para a Europa, nem tanto. Então, acaba se tornando algo cultural. Mas essa cultura é uma cultura muito boa. Por quê? Porque é uma cultura que Deus firmou para com o seu povo. Então não é uma palavra que eles seguiam que era um costume cultural humano, mas sim um costume cultural que se tornou cultural por conta de Cristo já ter cumprido, que era a palavra de Deus. Então, diante disso, nós vemos essa identidade muito forte. E havia uma tensão crescente entre os judeus e os gentios dentro da igreja, especialmente sobre a questão da lei. Olha, temos que continuar com a observância da lei mosaica ou não é mais necessário? É necessário ainda a circuncisão, a pureza através dos sacrifícios ou isso não é mais necessário? Nós vemos justamente a igreja do primeiro século tratando isso lá no capítulo 15. Algumas coisas se tornaram permanentes, como a questão do sangue. O não consumir o sangue foi algo que se tornou permanente, não somente para o judeu, mas agora também para o gentio. Mas a circuncisão, por exemplo, não é mais algo necessário, como era anteriormente, antes de Cristo. Então, diante desse contexto de pessoas com culturas diferentes, os judeus olhando para a lei como algo que é a palavra de Deus, e realmente é, mas muitas vezes olhando e dando a importância maior do que deveria ser dado, existe justamente esse impacto aqui na igreja de Jerusalém. O verso 17 e 18 começa com o seguinte: tendo-nos chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Olha que interessante, é importante nós termos isso em mente. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Primeiro ponto, a expressão aqui é que receberam Paulo com alegria. Carrega justamente essa ideia de hospitalidade, de reconhecimento de quem era Paulo. Era um irmão que estava presente ali. Então, eles recebem com alegria, não com raiva. Paulo passou até o momento viajando entre os gentios e pregando a palavra. E agora ele retorna a Jerusalém. Se houvesse alguma repulsa contra essa viagem, essa pregação para com os gentios, isso iria ser demonstrado logo na forma que eles receberiam Paulo. Mas eles recebem Paulo com alegria, ou seja, eles reconhecem o trabalho que Paulo estava fazendo entre os gentios na sua terceira viagem missionária. Então, eles recebem com alegria, com essa hospitalidade. O amor cristão aqui justamente é mostrado. Tiago aqui, e é importante nós entendermos que não é o apóstolo, mas o meio-irmão de Jesus Cristo, está presente também. Como nós sabemos, o Tiago, o apóstolo, morreu lá no capítulo 12 de Atos.
Agora, tem um ponto muito interessante aqui. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. Ok? E é interessante porque aqui Lucas aparentemente estava ali entre os irmãos de Jerusalém, porque ele fala que foi se encontrar com eles. Então, Lucas se coloca ali entre os irmãos de Jerusalém com Tiago. E todos os presbíteros se reuniram. Olha que interessante. Os presbíteros, como nós sabemos, são aqueles que justamente pastoreiam a igreja. Então, todos se reúnem ali. Indica justamente o ponto de uma igreja bem organizada. Se existe alguma decisão a ser tomada, é necessário que todos os irmãos, anteriormente, antes dessa decisão ser tomada, tenham conhecimento. Então, é necessário que tenha essa transparência. Então, todos, e é muito importante esse detalhe que Lucas coloca, e eu acredito que ele não coloque como algo que não tem um propósito. Ele escreve aqui justamente com um propósito, inspirado pelo Espírito Santo, todos os presbíteros se reuniram. Diante disso, o verso 19 continua: e tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Aqui é muito interessante o termo aqui, minuciosamente. Então, ele relatou com detalhes, justamente uma exposição cuidadosa dos fatos que aconteceram entre os gentios. Muito possivelmente também as perseguições que ocorreram diante do trabalho de evangelização entre os gentios. Paulo deixa claro que não se trata do que ele fez. Olha como nós olhamos aqui no verso 19, e é dito o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Então, não foi Paulo que fez, mas Deus que fez através dele. Então, o agente primário é Deus. Isso nós vemos muito em Atos. É sempre ressaltado que a obra vem de Deus. O fruto é do Espírito. Então, diante disso, Paulo é instrumento. E nós, quando realizamos o trabalho do Senhor, também somos instrumentos. Isso reflete justamente o princípio fundamental que toda obra ela pertence exclusivamente a Deus. O servo apenas coopera com aquilo que o Espírito realiza. Jesus ressalta justamente que nós somos servos inúteis, no ponto em que Deus é quem nos dá força, Deus é quem nos concede a capacidade, Deus é que opera por meio de nós. Então, diante disso, se algo é realizado é porque Deus realizou, porque nós concedemos justamente espaço para que o Senhor haja. E aí nós vemos justamente a frase célebre de Paulo na carta aos Gálatas: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, é Deus quem opera no trabalho que Paulo está realizando aqui e todos os outros irmãos. O verso 20: ouvindo, deram eles glória a Deus e lhes disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Olha que interessante. Quando nós vemos aqui, ouvindo, deram eles glória a Deus. Então, eles reconheceram esse trabalho para com os gentios. Esse ato de evangelização para aqueles que não tinham o conhecimento do único Deus, que é o único verdadeiro e que só a Ele deve ser dado glória. Nós vemos a cultura ali presente na Ásia, principalmente ali em Efésio, entre os irmãos de Éfeso, que era uma cultura extremamente pagã. Então, isso trouxe um conhecimento do qual muitos talvez ali não tinham. Então, eles reconheceram que a salvação dos gentios era a obra do Senhor e motivo de adoração a Deus. Contudo,
nós vemos justamente um ponto interessante. Quando nós olhamos para esse verso 20, nós vemos justamente o contraponto, que é o seguinte. Aqui ele fala, bem vês. Só um segundinho. E louvaram a Deus e disseram. É interessante esse ponto aqui, do verso 20. E lhe disseram, bem vês. Eles mudaram de assunto agora. Eles mudaram de assunto. Eles falam sobre miríades, milhares, dezenas de milhares que aceitaram a Cristo dentre os judeus. Isso é uma notícia muito boa para nós, porque hoje nós não vemos tantos judeus, particularmente eu, falando de mim, né? Eu não conheço tantos judeus assim que se converteram ao cristianismo nos dias atuais. Mas na época era dezenas de milhares de judeus que reconheceram Cristo como Senhor e Salvador das vidas deles. E isso é uma notícia que deve nos trazer grande alívio. Porque nós vemos muito nos evangelhos aqueles que muitas vezes recusavam, principalmente entre os líderes, né? Nós vemos os pecadores, os publicanos reconhecendo a Cristo, mas nós vemos muito dos líderes rejeitando a Cristo. Mas aqui nós vemos que dezenas de milhares reconheceram ao Senhor. E olha que interessante, ele fala aqui que todos são zelosos da lei, não apenas como uma prática cultural, mas com zelo profundo, intenso da lei mosaica. E aí se inclui talvez votos, como nós vamos ver adiante, a circuncisão, festas. Muitos desses judeus cristãos talvez não compreendiam ainda o como a nova aliança se completou em Cristo. Esse ato de transição aparentemente ainda não era tão claro na mente dos judeus da época. Então, eles têm possivelmente mais à frente a carta dos Hebreus, que eles vão receber, a carta aos Gálatas, que vai também se difundir entre os cristãos, que vai trazer maior claridade. Mas aqui nós estamos no início da igreja. Então, nós vemos muita coisa relativamente nova para que seja absorvida entre os judeus para uma vida que foi vivida seguindo os preceitos da lei. Então, quando nós temos uma pessoa de mais idade, por exemplo, se formos pegar para ensinar uma pessoa católica que já tem ali 60 anos no catolicismo, vai ser fácil de essa pessoa compreender que certas coisas ali estão erradas? Muitas vezes não vai ser fácil, vai ser necessário um trabalho, assim como muitas vezes as pessoas que passam a vida toda no pecado, no mundo, para que elas absorvam tudo, exige um tempo. Então aqui nós vemos justamente esse ponto, de que eles estavam absorvendo esses ensinamentos ainda. Diante disso, nós vemos esse apego que precisava ser ajustado e foi sendo ajustado na igreja do primeiro século. Mas o verso 21 nos revela algo interessante. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostarem de Moisés. Dizem-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Aqui nós vemos, primeiramente, uma deturpação do ensino de Paulo. Quando, pelo menos eu não enxergo, Paulo falando contra a lei de Moisés, ou os apóstolos falando contra a lei de Moisés, ou contra a lei que Deus firmou no primeiro século, na primeira aliança, perdão. Mas sim de que essa lei não tinha mais eficácia para salvação e santificação. Então, diante disso, de nós estarmos com na mente aqui, eles firmam, olha, você tem ensinado que
que as pessoas devem se afastar. Apostatarem aqui seria se afastar de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os seus filhos, nem andar segundo os costumes e das leis. Quando nós olhamos, por exemplo, para Gálatas capítulo 2, verso 16, Gálatas capítulo 2, verso 16, Gálatas 2,16 é dito o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Por obras da lei ninguém será encontrado inocente diante de Deus. Ou seja, o processo de santificação era realizado justamente para a pessoa ter comunhão com Deus. Então ela se aproximava de Deus através desse processo de santificação. O que Paulo está falando aqui é que a lei não tem mais eficácia justamente de santificação. Ou seja, através da obediência da lei, nós não necessariamente vamos nos encontrar mais próximos de Deus atualmente. O que vai nos levar a Deus é justamente a observância da lei de Cristo. Então, através da lei de Cristo, sim, nós nos aproximamos dele. Nós nos santificamos. Então, percebam que Paulo ele não está falando contra a lei, mas ele está falando que a lei não tem mais essa eficácia de santificação, de justificação, de se tornar inocente, de se tornar, através da observância da lei, o povo de Deus se encontrar em capacidade de ter comunhão com Ele. Diante disso, o centro da acusação era que ele estava promovendo a apostasia, o afastamento de Moisés, o que era, para os judeus, uma acusação gravíssima. E sobre também a questão da circuncisão, ou seja, ponto importante, quando nós olhamos sobre a circuncisão e nós olhamos para, por exemplo, Gênesis capítulo 17, ela se torna um ponto sensível, porque muitas vezes nós olhamos aqui e é dito tanto sobre a circuncisão, muitas vezes é citado inúmeras coisas na lei, mas que os judeus mais firmam é sobre a questão da circuncisão. Por que isso? Porque a circuncisão era o ato do qual se fazia com que a aliança, a antiga aliança, permanecesse. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 17, o ato da circuncisão era o ato de que o judeu ele permanecia com aliança com Deus se ele se circuncidasse. No momento em que a circuncisão ela cessasse, essa aliança também cessava. Então, por isso que nós vemos muitas vezes os judeus afirmando é necessária a circuncisão, porque eles queriam que a antiga aliança permanecesse. Então, diante de nós termos a consciência disso, nós lemos os versos 22 ao 24, ainda de Atos capítulo 21. Versos de 22 a 24 é dito: que se há de fazer, pois certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, anda também tu mesmo, guardando a lei. Aqui são versos difíceis de a gente entender, principalmente com o fato de Paulo aceitar esse pedido deles. Então, o que eu vou falar aqui, irmãos, é a minha interpretação disso.
é algo difícil de se entender. Não devemos achar que, não, isso daqui é algo fácil, bater no martelo, porque é algo complicado. Porque nós vemos que justamente a lei não tem mais essa eficácia de justificação. Mas Paulo aceita. E Paulo aceita justamente o que me mais causa justamente dificuldade de interpretação desses versos é que eles tinham, pelo contrário, que andas também tu mesmo guardando a lei. Então, eles queriam que Paulo fosse visto como uma pessoa que guardasse a lei. E Paulo, ele vai seguir com esse ato. Então, traz dúvida. É natural. A sugestão aqui dos presbíteros, e é importante nós lembrarmos dos versos seguintes que todos os presbíteros estavam presentes. A sugestão aqui de que muitos viam Paulo como essa pessoa que se afastou de Moisés, da lei. A sugestão que eles trazem é justamente seguir a lei. Olha, siga a lei, para acalmar essa tensão. E justamente Paulo faz isso, com uma visão muito pastoral, para não causar divisão. O voto mencionado aqui, muito provavelmente, não é certeza também, é justamente aquele ato do voto nazireu, que nós vemos que era necessário, que a pessoa que fizesse esse voto, ela se abstia da bebida alcoólica, ela não cortava o cabelo. Sansão é uma grande marca justamente de uma pessoa que era um nazireu. Samuel não cortava o cabelo, e justamente uma pessoa também que evita qualquer tipo de contaminação cerimonial. Então nós vemos esses 4 judeus que tinham feito esse voto, ou seja, estavam guardando a lei em todos os preceitos, e eles falam: olha, finaliza esse voto, vai lá e faz justamente a finalização desse voto, porque nós vamos ver que eles rasparam a cabeça, ou seja, seria uma finalização do voto nazireu que eles estavam cumprindo anteriormente. Nazireu seria aquela pessoa que dedicou a vida dela para Deus. Então, ela justamente tinha decidido ali se consagrar, se dedicar totalmente a Deus. E Paulo, nesse contexto, faz um ato público para demonstrar o respeito às tradições judaicas. Isso que nos causa muita dificuldade. Ele vai pagar esses sacrifícios. Nós vemos quando se finalizava o voto nazireu, era necessário alguns sacrifícios. Então, se for esse caso, ele paga esses sacrifícios. E nós sabemos que não é algo barato, então ele tira do próprio bolso. E nós sabemos que Paulo trabalhava, como nós vemos em Atos mesmo, com Áquila e Priscila, quando Paulo fica na casa deles, trabalhando com eles, construindo cabanas. Eles tinham a mesma profissão, então Paulo tinha ali sua própria fonte de renda. Então ele tira do próprio bolso, justamente para cumprir esse voto desses 4 judeus, fazendo ali o ato de purificação. E aqui, quando Lucas está citando aqui, Lucas está citando que os irmãos de Jerusalém estavam falando para o que Paulo deveria realizar. Então, ele fala: toma, purifica com eles. Aqui nós devemos imaginar os irmãos de Jerusalém falando isso. Faz a despesa necessária, olha, despesa. Então, Paulo tinha que pagar isso, despesa necessária para que raspem a cabeça, ou seja, tudo que tivesse envolvido com isso, possivelmente. E saberão todos que não é verdade o que diz a seu respeito. O que não é verdade? Sobre a questão, justamente, de ele não, que foi apontado pelos irmãos, de ele não guardar a lei ainda. Diante disso, irmãos, nós temos alguns pontos importantes. Primeiro ponto, lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 20, Paulo diz: para os judeus, tornei-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Então, nós tínhamos esse ato aqui, que era justamente, que nós estamos estudando Levítico,
nós temos uma pessoa impura, aí ela tinha a purificação, que tornava ela pura, e nós tínhamos a santificação, que tornava a pessoa santa, certo? Nós sabemos que o impuro não entra em contato com o santo, mas o que acontecia? Todos esses atos da lei, elas serviam para purificar e para santificar. Uma vez que a lei foi cumprida por Cristo, tudo isso daqui perde a eficácia. Então a pessoa, por meio da obediência à lei, ela não se torna mais pura, ela não se torna mais santa. Então não tem mais eficácia isso. O contrário também é uma realidade. Quando a pessoa estiver realizando esse ato, a pessoa não estaria pecando. Então se a pessoa ela guarda o sábado, a pessoa não está pecando. Se a pessoa ela faz aqui os atos de votos, como no caso do narizeu, ele não está pecando. O que seria pecado seria a pessoa acrescentar utilidade nisso, que é justamente o que Paulo bate na carta aos Gálatas, naqueles que acreditavam que todos esses atos da lei traziam a salvação. Então, os gentios tinham que se circuncidar, tinham que guardar a lei, e Paulo vai bater na carta aos Gálatas, que esses estavam indo contra Cristo. Mas o ato de Paulo realizar aqui a obediência à lei não era um pecado. Nós sabemos disso porque ele realizou. Era simplesmente uma forma dele trazer unidade à igreja. Porque ele não queria trazer divisão. Mas é importante essa linha tênue, que a pessoa não deve impor isso como salvação, como um ato de salvação, que leve a pessoa a se tornar mais santo diante de Deus. Nós não devemos lutar por algo que traga escândalo. Ali é um meio de Paulo trazer unidade à igreja. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, isso nos traz um grande ensinamento. 1 Coríntios capítulo 9, nós vimos justamente sobre esse ponto de Paulo, ele se tornar judeus a fim de ganhar judeus. 1 Coríntios capítulo 9, vamos ler o verso 19. Vamos ler o verso 19 e depois o verso 21. Vamos ler o 19, o 20 e o 21 na realidade. Porque sendo livre, 1 Coríntios capítulo 9, verso 19 em diante. Porque sendo livre, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então, Paulo se sacrifica, primeiro ponto, para ganhar o maior número de pessoas para Cristo. Então, se existem atos que existe algum tipo de dúvida quanto à interpretação, que não vá contra o Evangelho, como nós vimos, a questão de Paulo guardar a lei não era um pecado. É diferente, alguém querer que nós façamos algo que vai ser pecado, ou que seja contra o Evangelho. Mas quando não é algo que vai contra o Evangelho, mas nós temos a possibilidade de ganhar essa pessoa para Cristo, o que Paulo fazia? Ele realizava aquilo para ganhar aquela pessoa, para ganhar o maior número possível. Procedi para os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Então, Paulo, ele observa a lei, ele obedece à lei, mesmo não estando debaixo da lei, para ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Então, se, por exemplo, algum irmão do Nordeste tem, por exemplo, o costume de usar shorts na igreja, usar bermuda, na realidade. Lá é calor, comum. Quando ele chega aqui em São Paulo, talvez ele encontre uma igreja que não vê-se isso com bons olhos.
O que ele vai fazer? Ele vai usar a bermuda dele para escandalizar, para arranjar confusão? Não, veste a calça. É uma unidade da igreja, a igreja decidiu ali que o comum é usar a calça. Qual o problema desse irmão vir e usar a calça? Não vai escandalizar. Diante disso, continuando o verso 21. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, nós vemos justamente o ato e o propósito de Paulo de não escandalizar, de não causar divisão. O propósito dele sempre foi ganhar mais pessoas para Cristo, não se afastando de Cristo, não pecando. É importante isso. Ele permanece observando o que é necessário para obediência a Cristo. Então, Paulo aqui observa assim a lei, para não causar divisão. Nós sabemos que tudo isso se tornou passado, tudo isso era para evidenciar a morte do qual nós se encontramos. E Cristo cumpriu tudo isso. Agora tudo se torna espiritual. O nosso propósito agora é justamente de circuncidar o nosso coração a Cristo. Não uma circuncisão mais física. Então Cristo traz essa carga espiritual. Então, mas para Paulo não escandalizar, para ele ser visto entre os judeus e manter a unidade da igreja, ele segue ali a lei. Paulo não estava cedendo na doutrina da salvação pela graça, da lei, da obediência à lei de Cristo, mas demonstrando que as práticas culturais judaicas, desde que não impostas como condição para a salvação, não era um pecado, não era heresia. Isso nos ensina muito como igreja, porque muitas vezes um irmão vai enxergar algo como um escândalo, outro irmão vai enxergar isso talvez como algo comum. Então, é necessário que a igreja sempre ande em unidade. O que nos une não é o meu gosto, o que une, por exemplo, eu e o irmão Ricardo, em termos uma comunhão. Não é o gosto do irmão Ricardo por corrida e eu gostar de corrida também. Ou que une eu e o irmão Célio, não é por torcer para o São Paulo, o irmão Célio também torcer para o São Paulo, apesar de ser um bom gosto. Não é isso. O que nos une é Cristo. Eu achei que você era corintiano. Não, eu não sou. Meu pai é. Eu não. Então, o que nos traz essa união é justamente Cristo. Então, nós devemos procurar manter essa união em Cristo. E o que causa divisão, nós devemos fugir, desde que essa divisão ela não aconteça por conta de desobediência do que Cristo firmou na aliança dele. É muito interessante esses versos aqui. Continuando para finalizar, verso... Felipe, Sim? você é comentado, a gente vê aí a situação do apóstolo Paulo, que ele estava passando um momento muito delicado, que ele estava tendo muito contato com os judeus que guardavam a lei, e ele precisava pregar o evangelho de Cristo. Então, se ele vai debater de frente, ficar contra a lei, aquela coisa toda, ele não ia conseguir pregar o evangelho com ninguém mais do que ele fez. Você falou, né? Obedecer a lei não era pecado, né? Então ele fez como tivesse pensando na lei, como ele comentou, né? Que ele não estava debaixo da lei, não era aquela coisa principal dele. Mas para ele poder pregar o evangelho, tem comunhão com os irmãos, porque tem certas situações que você vai bater de frente logo no cara, aquela pessoa vai virar inimigo, você não vai nem querer saber de você mais. Aí vai fazer aquela confronto com aquelas pessoas contra aquela pessoa, né? E ele sabia que ele precisava de pregar o evangelho, ele precisava conquistar aquelas pessoas sobre o evangelho de Cristo, que era mais importante, né? Agora ele vai chegar lá porque o cara vai debater, discutir. A gente vê que o próprio Cristo ele cumpriu a lei, né? Ele foi obediente, né? Então, uma coisa assim que a gente devemos pensar, né? A situação dele ali era bem delicada, acho que ele teve um olhar espiritual, né? Ele está ali para resolver isso. Quando você leu lá, que se fez os judeus para ganhar os judeus, né? Ele precisava conquistar aquelas pessoas para Cristo. E você consegue
a pessoa é de um amor, né? Com sabedoria, não com intriga, né? Com discussão, não leva a lugar nenhum. Exatamente. Exatamente. Quando a gente vê, por exemplo, Paulo ali em Éfeso, ele usa a religiosidade para apontar, olha, vocês estão usando essa religiosidade de vocês para algo errado. Então, ele bate no que é errado, mas ele aponta no ato de eles adorarem, para eles adorarem ao Deus correto. Paulo usa aqui a lei, a observância da lei, para trazer a união da igreja, para não trazer divisão. Então, Paulo, ele parece ser um tanto quanto sensível ao lidar com pontos de que é necessária a união, mas também é necessário a obediência ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos justamente que Paulo, ele tinha muito claro na mente dele o que era desobediência a Cristo, o que era necessário para obedecer a Cristo e o que poderia ser cedido. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade, olha, isso daqui é motivo para ceder, não é? Mas Paulo tinha muita claridade, olha, isso daqui é necessário, isso daqui não é necessário. Isso daqui pode ceder, isso daqui não pode ceder. Isso a gente tem que crescer muito em Cristo para ter essa claridade, sim. E eu concordo com o que você apresentou, Felipe, tudo que você falou, eu concordo. E é uma passagem realmente complexa e algumas coisas me fazem, quando eu estudo essa passagem, me faz pensar, né? Que Deus facilita muito as coisas para a gente, facilita muito, mas em que sentido? Ele facilita muito para a gente, porque ele tornou aquilo que era impossível a gente possível. Nesse sentido, sim, ele facilitou muito. Né? Aquilo que era impossível a gente alcançar, que é a questão da salvação, ele tornou possível. Mas Deus não mima o povo dele. Não mima. O possível tem uma certa dificuldade. Deus não mima, porque ele deu o potencial para o ser humano, capacidade de pensar, experienciar as coisas. Então, olhando para isso, quando eu estou lendo o texto, eu dialogo com o texto, questiono, não no sentido de duvidar de Deus, mas de meditar mesmo. Não seria mais fácil, para não ter essa confusão toda, aparecer um anjo já ali naquele começo ali da igreja? Você vê que o próprio Tiago e os irmãos da igreja de Jerusalém estavam confusos também. Ele falou, para eles não ter dúvida que você vive segundo a lei. Mas o apóstolo, Paulo, que era apóstolo, o Senhor já estava revelando para ele que, como você falou, não tinha mais, você usou a palavra eficácia, essa palavra certa, né? Mas só que Deus ele vai fazendo isso paulatinamente. A gente às vezes não consegue entender isso. Você revela aos poucos. E quando está sendo aos poucos, você tem que respeitar a consciência das pessoas. Não é? E muitas vezes é doloroso. Porque a gente vai ver mais à frente que o apóstolo toma todo esse cuidado. Vai dar ruim ainda. Né? Porque tem muitos irmãos numa preocupação com os irmãos da igreja. Né? Tem dezenas de milhares. Né? Porque no começo lá foi 3.000 que se converteu. Depois a igreja se converteu mais 5. Aí fala que dezenas de milhares. Uma dezena de milhares é 10.000. Então dezenas pode ser 20, 30 mil pessoas que se converteram e que são zelosos da lei. Eles ainda, a consciência deles é que não, eu respeito a Deus seguindo isso aqui. Não é? Seguindo isso aqui. Mas nós estamos dizendo entre os outros judeus. Então, ele teve uma preocupação com os irmãos aqui, até essa verdade for sendo revelada para eles, como estava claro para eles, com as pessoas de lá. Mas chega uma hora que, a gente vai falar na frente, que mesmo com toda essa preocupação dos irmãos, para evitar o confronto, isso. O confronto vai ser inevitável, mas ele fez a parte dele, para tentar manter a unidade e demonstrar que o que você falou mais importante, o amor. Porque lá na frente de Coríntios, não sei se é em Romanos, que ele fala, né, quando a pessoa, né, usa da sua sabedoria, né, e ele fala assim que o amor é o principal, né?
do que fazer, do que copiar a consciência do irmão. Então, você colocou o exemplo bom da bermuda. É claro que uma bermuda indecente, a decência pode variar, professor, mas tem coisa que é evidente, né, que não é. Né? Mas assim, uma questão de costume, a gente que acha que aquilo ali não é. Então, apesar de ele falar assim, eu sei que pela palavra de Deus, isso aqui não é pecado. Então, até o inverso, né? O irmão que veio do Nordeste. Eu vou bater o pé aqui sim, não quero nem saber. Para desse jeito de gente hipócrita, eu vou com a bermuda mesmo. Não, a gente como apóstolo Paulo, eu vou respeitar, eu vou dar tempo para que eu possa ter um diálogo, para que eu possa estar orientando aos poucos. Agora, se as pessoas começassem a falar que só o fato de usar a bermuda só vai para o inferno, coisa desse tipo, aí o apóstolo Paulo virava um leão, porque ele lá em Gálatas, mesmo você estudou Gálatas com a gente, ele falou assim, tomara que esses judeus que querem circuncidar vocês sejam mutilados, né? Então assim, é uma questão difícil para a gente, não foi fácil para ele também. Exato. E às vezes não é fácil para a gente também. Então, essa passagem é muito completa, mas me ensina isso. Eu falo assim, Senhor, não poderia facilitar mais, deixar claro, titim, mas aí vem um lado melhor, eu falo assim, mas Deus ele já facilitou, ele tornou as coisas possíveis para a gente, mas também ele nos livra, ele nos deu capacidade de pensar, mais que isso, amar, exercitar a paciência, né? Esse que o apóstolo Paulo está também aqui. Você vê que ele não era uma pessoa intransigente. Quando os irmãos falaram, Paulo, não vai para Jerusalém, Paulo, não vai. Ele falou, eu vou. Agora chegou os irmãos aqui, o Paulo, faz esse favor aí para a gente, olha o que está acontecendo. Ele viu que não era bem assim, mas vou ceder um pouco. Então, você vê que não era uma pessoa intransigente. Né? Exato. Perfeito, irmão. Excelente. É muito interessante esse equilíbrio que Paulo tem. É difícil. E é difícil, exato. Quando a gente olha para o verso 25, ainda continuando, quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então eles tinham conhecimento, aparentemente. Porque a gente viu em Atos capítulo 15, Pedro mesmo, e todos os irmãos ali unidos para entender justamente qual era o ponto de que havia necessidade de permanência, de guardar para a santificação, para se manter comunhão com Deus, e o que não era necessário. E o que foi decidido que era necessário ainda permanecer é evitar a carne sacrificada a ídolos, evitar sangue, evitar a carne de animais sufocados e fugir da imoralidade sexual. Essas coisas permaneceram. Então eles tinham esse conhecimento. Mas destacou bem, né, Felipe? O Novo Testamento estava sendo ainda revelado. Estava aos poucos. Você destacou bem isso. Então, até que tudo viesse completo, o que a gente vai fazer, né? Então, ele exigiu mais esforço deles. Perfeito. A gente tem um grande privilégio. A gente tem muitas dúvidas para ele, mas comparado com eles, as coisas estão muito mais claras, muito mais detalhadas para a gente. Sim, exato. Foi um processo, né, de revelação e de atestação por prodígios e milagres. Sim, exato. E quando nós olhamos para finalizar o verso 26, então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. É interessante Paulo usar, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, aqui usar o ponto de purificado. Nós não devemos entender que eles estavam realmente se purificando, mas é a forma que a lei... Cerimonialmente. Exato. Ritualmente, cerimonialmente. Então, é o ato de purificação. O ato de purificação era justamente essa lavagem que era realizada, os sacrifícios que eram realizados. Então, quando Lucas escreve aqui esse purificar, nós não devemos pensar como um ato de purificação, de que eles estavam se tornando mais puros por conta disso, não. Mas sim todos aqueles atos que eram necessários na antiga aliança para a purificação. Então, Lucas usa essa linguagem, mostrando que eles estavam ali realizando todos aqueles atos de observância cerimonial, como foi comentado.
Quero abrir para comentários. Sim. Por exemplo, a pessoa pode ofertar 10% da renda dela. Isso não quer dizer que ele é dizimista. Perfeito. Né? Ele está ofertando, ele fez um voto com Deus no seu coração, ele tem essa liberalidade, eu acredito. Ou até mais do que 10%. Isso, perfeito. Excelente ponto. Excelente ponto. Obrigado. E questão de ofertar também, é obediência também, é oferta, né? Você seguir a cada um, né? E aqui que nem quando ele fala assim da purificação, até que se fizer a oferta em favor de cada um deles, né? Paulo está se sacrificando, fazendo aquilo que é o melhor para cada um. E tem outro ponto bem interessante, 4 homens voluntariamente, o texto diz, né? Você vai ser junto com eles, voluntariamente. Isso invalidou aquele ritual, por assim dizer. Né? Perfeito. Desde que ele tenha sido conduzido quase aqui, né? Sim, exato. Mais algum comentário, irmãos? Eu queria ver, irmão, o filme 23, 29, que ele fazer, portanto, o que vamos dizer. Entre nós, quanto homens que voluntariamente aceitaram o voto. Sim. Então, aqui seriam pessoas que aparentemente o voto possivelmente seria aquele voto de dedicação, assim como Samuel, por exemplo, desde a infância. Isso. Então, voluntariamente eles fizeram esse voto, como o irmão comentou. E aí Paulo ele estava indo ali justamente realizar os rituais cerimoniais para que esse voto fosse realizado. Então eles voluntariamente decidiram fazer isso. Acredito que seja isso. Não sei se os irmãos entendem de alguma outra forma. Porque tinha de nascimento, mas tinha de tempo determinado só a pessoa decidia, né? Porque de nascimento eram os pais que decidiam, você vê que os pais tinham uma autoridade, né? Sobre os filhos, né? Agora tinha o voto de nascer por tempo que a pessoa determinava, né? O período entre ela e Deus. Isso. Ninguém ditava isso para ela, ela que decidia. Então provavelmente aconteceu isso. Perfeito. É como se fosse, por exemplo, pegando para uma realidade mais atual nossa, por exemplo, o jejum. A pessoa voluntariamente, por consciência, ela decide jejuar. Isso. Dedicando aquele tempo ali com a consciência para com Deus. Então essas pessoas faziam da mesma forma como o irmão comentou. Mais algum comentário ou dúvida? Você ficou também Samuel, Sim. Perfeito. Obrigado, viu, irmãos? Que Deus nos abençoe para nós conseguirmos ter esse equilíbrio que Paulo teve com a igreja, de entender o que é necessário e o que não é necessário perante Cristo, e também sempre lutarmos pela união da igreja do nosso Senhor, porque essa união também nos leva a ter comunhão com Ele. Então, Paulo ele luta por essa união, justamente se sacrificando, como foi comentado. Ali ele tirou do próprio bolso para manter aquela união. Então ele se sacrificou, no caso ali, aparentemente financeiramente. E também através de atos. Então, que nós possamos justamente ter esse equilíbrio para manter a união da Igreja de Cristo, porque através dela nós conseguimos ter uma comunhão com o nosso Senhor e honrar o nome dele.